Sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Segundas Intenções, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos. É uma infraestrutura da Secretaria de Estado da Cultura, gerida pelo SP Leituras. Hoje, nessa tarde, a gente recebe o escritor Tiago Ferro, romancista, ensaísta, né? Vou fazer aqui aquela tradicional apresentação, né, do convidado. Ele nasceu em São Paulo, em 1976. Ele é editor, é um dos fundadores da plataforma de publicações independentes E-Galáxia e da revista de ensaios Peixe Elétrico. Além de ensaísta, ele é ficcionista. O livro dele de estreia, O Pai da Menina Morta, publicado em 2018, ganhou 2 prêmios muito importantes, né? O Prêmio São Paulo de Literatura de Autor Estreante e o Jabuti de Melhor Romance, ambos em 2019. Ele é mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com uma dissertação sobre a produção humorística de Milor Fernandes, na revista Veja, sob orientação do professor Elias Tomé Saliba, e também é doutor. Defendeu o doutorado ano passado pela mesma faculdade, mesma universidade, com uma pesquisa sobre a obra do crítico literário Roberto Schwartz. E, em 2023, ele também lançou seu segundo romance, O Seu Terrível Abraço, também pela editora Todavia. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui, iniciais, para a gente começar o papo com o Tiago, e vocês que estão aqui presentes, sintam-se totalmente à vontade para fazer intervenções, perguntas. Temos aqui um microfone, né? Então, em vez do microfone ficar rodando de mão em mão, temos aqui um pedestal, é só se levantar e se apresentar e fazer a pergunta. Bom, eu queria começar o papo, Tiago, né, de uma maneira um tanto quanto canônica, né? Não tem muito como evitar, que você falasse um pouco sobre o seu primeiro romance, O Pai da Menina Morta, que é baseado numa experiência pessoal, né? Uma experiência terrível, né? Que é a perda, né, de uma filha com 8 anos, né, e você, então, produziu esse livro, né, enfim, esse romance para, de uma certa forma, tratar, né, dessa perda, né? Eu gostaria de fazer a pergunta tentando explorar um pouco a forma romance, né? Você escolheu o romance como uma forma de conhecimento. Eu acho que tem muitos escritores e teóricos da literatura que defendem, né, o romance como uma maneira, justamente, de conhecer a condição humana, de conhecer o mundo, né? Sei lá, o Ernesto Sábato tem colocações nesse sentido. O Milan Kundera também escreveu o célebre livro A Arte do Romance, em que ele aprofunda essa reflexão, né? Então, minha pergunta inicial seria: por que você escolheu, né, a forma romance para tratar dessa questão? E depois a gente pode até entrar um pouco mais na forma específica, né, desse seu primeiro romance, que aí também é uma outra questão bastante interessante. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, pela pergunta boa, já é difícil para começar, né? Eu demorei um pouco para descobrir a forma romance nesse caso, porque num primeiro momento, a escrita, depois da morte da minha filha, ela foi... O caso se tornou muito público, logo quando aconteceu. Era uma menina branca, de classe média, com acesso a hospitais, e não era previsto que isso acontecesse, vamos dizer assim, né? Essa tragédia acontece em outros lugares e passam desapercebida, mas... No caso de uma menina com as características que ela tinha, criou-se ali uma espécie de comoção, e o caso foi apareceu na TV aberta, então saiu do nosso controle sem que a gente quisesse isso, né? Com algumas desinformações, inclusive da causa da morte. E aí, num primeiro momento, eu comecei a usar as redes sociais para tentar passar a informação correta. E, ao mesmo tempo, aí já um pouco sem consciência total disso, contar quem ela era para além desse tipo de criança que tinha passado pelo que ela passou. Então, esse foi um primeiro momento de escrita
em relação ao luto ou em relação à morte dela. 3 meses depois, eu publiquei uma reportagem, um texto não ficcional na revista Piauí, que contava como tinham sido os primeiros dias, as primeiras semanas após a morte dela. Eu tentei fazer o menos subjetivo possível, o mais objetivo, concreto, de como tinha sido o dia a dia. Com os meus modestos recursos, uma coisa do tipo Primo Levi é isto um homem, né? Sem sentimentalizar o episódio. E aí, 1 ano depois, veio o convite para escrever um livro sobre o que eu quisesse, e eu não tive dúvida que esse era o assunto, e eu imaginei que eu continuaria escrevendo aquele texto que havia saído na Piauí, né? Eu, inclusive, peguei o arquivo e falei, bom, agora o que eu contei como tinha sido 1 ano, eu conto como tinha sido 1 mês, eu conto como foi 1 ano, né? E aí, nesse momento, na própria escrita, eu percebi que aquilo já tinha sido contado, né? Aquela forma já tinha funcionado para contar uma certa experiência, que sendo de 1 mês ou de 1 ano, não iria fazer tanta diferença, né? E eu tinha escolhido a forma do diário para organizar os episódios e a passagem do tempo. E durante a escrita eu fui vendo que aquela forma não era o suficiente, né? Então eu fui descobrindo o romance e descobrindo tudo que dá para fazer com o romance, né? Que é um tipo de arte meio ralé, assim, né? Não é poesia, não é teatro, né? É uma arte mais vagabunda, assim, o romance. E que é ótimo, porque ela permite que você faça tudo que você tem vontade, né? Ela é uma forma muito plástica. Talvez por isso, e aí entrando no final da sua pergunta, ela tem essa capacidade de sondar a experiência, né? Ela está muito próxima da nossa experiência, né? Porque a literatura, como você sabe, é construção de imagem e de cenas e personagens e imagens mentais conforme a gente vai lendo. E o romance é o que se aproxima mais da nossa experiência cotidiana, né? Quando você lê um romance, aquela montagem de cenas, nas formas literárias, claro, é o que mais se aproxima. Então, nesse sentido, eu procurei, na verdade não procurei, eu descobri a forma do romance conforme eu ia escrevendo e fui percebendo a liberdade enorme que ela proporcionava, né? De eu colocar, bom, você conhece o livro, mas de eu colocar muito mais do que se esperava, eu acho, de um livro com a proposta que ele tinha inicialmente, que às vezes os leitores esperam, né? E acho que isso só é possível porque é um romance. E você justamente mencionou que você começou com a intenção de fazer um diário, né? Logo no começo, enfim, essa forma diário, ela está presente ali. E aos poucos ela começa a se misturar com outras modalidades da escrita, né? Então tem referências à cultura, tem listas de vários tipos, né? Tem lista de produtos do supermercado, tem listas de melhores músicas, acho que não tem de melhores filmes, mas poderia ter tido, enfim, vários registros, né? Diferentes, tem e-mails, troca de e-mails, enfim, bilhetes, enfim, tem uma série de modalidades da escrita que vão entrando, né? E essa forma diário vai sendo talvez perturbada, ela até continua, né? Vai aparecendo, mas ao lado de outras formas, né? Outras modalidades da escrita, não literárias, aliás, né? E o livro vai se construindo assim, né? E você também menciona, né? Você mencionou a questão do sentimentalismo, né? Você faz um relato sem concessão, né, a esse tipo de clichê, se a gente pode até dizer, né, e outros também, né, habituais nesse tipo de situação, né, que situação limite, situação extremamente difícil de viver, né. E como que você foi, né, essa forma, você foi justamente testando a plasticidade do romance, né? Você começa com essa ideia do diário e como que essas outras modalidades da escrita vão se infiltrando, né, e criando uma forma fragmentada, né? O romance ele não é linear, ele
ele tem idas e vindas, né? Além dessa multiplicidade de modalidades da escrita, ele tem várias temporalidades, ele tem uma fragmentação de ideias, né? As ideias são interrompidas bruscamente por uma frase, ou por uma mudança de tom, ou por uma mudança de situação. Às vezes elas são retomadas, às vezes não, né? Então isso tudo cria um estranhamento no leitor, né? E você, me parece, descobriu uma forma, inventou uma forma, né? Uma modalidade, um tipo de romance. Eu queria saber como que isso, no teu processo de escrita, de elaboração da narrativa, né? Como que você foi abandonando, ou talvez abandonando seja um pouco forte, mas como que essa forma do diário foi se abrindo, né, e permitindo a entrada de outras modalidades da escrita, ao ponto de estilhaçar aí a forma, né, a unidade, né, do texto. Ele é um texto extremamente fragmentado. Claro que isso não é uma invenção sua, né? Enfim, isso existe há muito tempo. Oswald de Andrade experimentou isso de uma maneira bastante radical, muitas décadas atrás. Mas eu queria que você contasse um pouco como que foi esse processo. Bom, eu acho primeiro que agora a gente ouve muito falar, né, um romance fragmentário e não linear, mas eu acho que esse tipo de texto, ele é mais próximo do que a gente poderia pensar como realismo hoje em dia, né? Se você pensar o realismo século XIX, à la Flaubert, é um pacto de leitura que é estranho à experiência cotidiana das pessoas, e falar que aquilo é um romance realista, né? Eu, pelo menos, hoje tenho dificuldade de ler os romances à la Flaubert escritos hoje, né? Como se aquilo, de alguma forma, não desse conta da experiência contemporânea. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa fragmentário, que ficou um pouco como se fosse um modismo, né? Me parece que é um impulso para se buscar algo da experiência que a gente vive. E eu encontrei esse fragmento, esse modo, essa forma, durante a própria escrita, né? Conforme foram vindo questões de memória, projeções, tudo que estava acontecendo ao redor, os comentários sobre filme, música, política, a forma diário, linear, do tempo linear, não funcionava mais, né? Então, eu comecei a ter problemas para ordenar os trechos. E aí, conforme eu fui percebendo que eu podia simplesmente não ordenar e fazer o que eu bem entendesse, eu fui me animando realmente e percebendo as possibilidades daquilo e ficando com a sensação, acho que quando a gente descobre a forma, né, pelo menos quem está escrevendo, percebe que aquilo deu certo, né? Se vai dar certo depois, para quem vai ler, é uma outra questão, mas quando você está escrevendo, você sabe que encontrou ali alguma coisa. E teve uma hora que eu entendi que eu tinha encontrado, né, um ponto ali para contar essa história que não era linear, que tinha muitas vozes, que de vez em quando é completamente nonsense, que deixa o leitor perdido. E eu, enquanto ia escrevendo, eu imaginava que, terminado o livro, eu ia ter um grande trabalho de reorganização desses trechos, porque para eles terem uma ordem que fizesse sentido. E depois eu percebi que não, que era a ordem que eu imaginava, era justamente a ordem do livro. Eu não mexi em nada. O que foi um alívio, foi um trabalho a menos no segundo livro, porque eu já sabia que eu não precisava fazer isso. Mas no primeiro eu ainda achava que podia ter alguma coisa que tivesse fora de lugar, né? E acho que não estava. E você foi, durante o processo de trabalho, durante a escrita, você reescrevia trechos? Como que foi essa? Muito pouco. Reescrevia muito pouco e escrevi, acho que em 3 meses o livro. Então, foi muito rápido e acho que, assim como o segundo livro, que a gente ainda vai falar, tem uma questão oral ali, né? Tem um ritmo que, de alguma forma, é fácil para mim, né? Esse ritmo, essa oralidade um pouco, que no segundo livro fica mais adolescente, mais jovem, e, do ponto de vista do narrador, ela não é difícil para mim. Então, quando eu escrevo, eu sei essa voz, né? Eu sei como escrever, como transformar isso em texto, né? De uma maneira que eu acho que funciona. Vou falar um pouquinho mais sobre o livro em si, né?
Na verdade, não é... Enfim, a questão do luto aí dentro, né? Enfim, tem toda uma tradição teórica e a literatura, o luto é um tema, obviamente, importante, que é um tema importante da condição humana, né? Agora, o seu livro não é exatamente, né, sobre o luto, ou não só sobre o luto, né? Eu queria que você desse algumas luzes aí, alguns caminhos, né? Eu queria ouvir isso de você, em vez de eu colocar aqui a minha percepção, a minha pode colocar leitura. Eu acho que é algo... Enfim, eu pessoalmente acho que você está... Enfim, você não, aí já tô misturando as coisas. O narrador, né? O narrador, ele está vivendo ali, né, aquela situação, evidentemente, ele está processando o que aconteceu, mas ele está o tempo todo no presente, né? Ele tem lá umas lembranças no passado, mas para mim é muito o presente, né? Não há futuro, né? O futuro não existe, né? Não está na linha da possibilidade. Aquilo aniquilou, enfim, talvez aniquilou seja pesado demais, mas enfim, aquilo teve um impacto tão grande no narrador que o futuro deixa de existir como possibilidade, pelo menos naquele momento, né? E ele vive um presente em que ele é habitado por lembranças, pela memória, mas ao mesmo tempo ele tem que continuar vivendo, ele tem que continuar produzindo, enfim, continuar vivo, a vida continua, né? E o livro trata justamente disso, né? De como prosseguir, como continuar vivendo nessa nova situação, que é uma situação irreversível. A partir daí, a vida do narrador vai estar marcada por esse fato terrível, né? Essa, enfim, a visão minha pessoal, mas eu queria que você fizesse aí alguma elaboração sobre isso. Bom, o livro eu consegui escrever 1 ano depois, né, da morte da Manu, e era um pouco um momento que o luto tinha passado por uma fase mais violenta, vamos dizer assim, e eu voltava a me reconectar com as coisas. Então, foi desse ponto do autor, né, que eu consegui construir esse narrador. E a ideia, eu acho que se tem uma contribuição aí para uma imagem do luto, é essa ideia da exclusão total da sociedade, né? Você deixa de fazer parte de tudo, dos laços de trabalho, dos laços, enfim, de tudo que organiza os encontros na sociedade. É daí que você é radicalmente excluído. Só uma interrupção. O fato do narrador se separar da mulher, acho que aprofunda essa exclusão que você está colocando, né? Só um parênteses. Sim, mas eu quis aproveitar isso como também um ponto de vista radical para olhar para a sociedade, né? Então, acho que o livro é movido um pouco a isso, né? A esse ponto de vista de alguém que consegue estar fora de tudo e poder olhar de uma nova maneira para como as coisas funcionam e, ao mesmo tempo, perceber que, aos poucos, vai sendo reintegrado nisso e que não ganhou nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento. Então, mesmo depois da publicação do livro, eu evitava muito falar de processo de escrita, para não mistificar essa escrita, né? Que é algo que o narrador também não faz, né? O narrador ele não encontra nada, né? Ele tem um horizonte de busca, apesar do futuro estar anulado, como você bem percebeu, tem sempre um horizonte de busca, né? De encontrar outras pessoas que passaram pela mesma situação, de frequentar as terapias de todos os tipos e os processos religiosos. Então, mas tudo isso visto desse ponto de vista de fora, que é derrisório em todo sentido, né? Ele faz muitas perguntas, né? Ele busca, sei lá, a yoga, a terapia budista, o sexo e tal, entre outras instâncias, né? E ele faz perguntas, essa busca está em perguntas que esse narrador vai fazendo, mas ele não encontra respostas, né? Nenhuma. Sim, e quando a gente começa a ler um pouco a literatura sobre o luto, ela é muito sobre respostas, né? Porque é um pouco o que as pessoas procuram. Então, foi nesse sentido que eu evitei, acho que o romance evita,
E evitei falar também da minha experiência pessoal fora do livro, para não transformar isso em justamente alguém que sabe de alguma coisa, né? Porque a literatura, no fim, é sobre um filtro particular de todas as generalizações que a gente faz para sair de manhã pela porta de casa. Então, era isso que eu não queria perder e falar, não, o luto é isso. Então, tem até um pouco de... né, os terapeutas saem muito mal na história, as fases do luto é um clichêzão também, que ali fica meio ridicularizado. Então, era um pouco isso, né, apostar as fichas numa certa verdade, que é a verdade da literatura, né, que é a verdade da ficção. Né, que aí volta para o que você estava falando na primeira pergunta, sobre uma forma de conhecer o mundo através da ficção, né, que eu acho que é uma forma única mesmo. Por isso, porque ela é feita da mesma matéria da nossa vida, ela é feita do mesmo que faz o nosso cotidiano, mas ela se transforma em outra coisa quando ela entra no livro, né? E aí entra toda numa tradição crítica que a gente ainda vai falar. Você falou um pouco desse processo de busca, né? E tem nesse processo de busca ele sai, né? Ele sai do mundo, digamos assim, ele se afasta, ele se vê como marcado, né? Como alguém diferente, né? E ele tá fora, mas justamente por estar fora ele lança um olhar para esse mundo, né? E é um olhar extremamente, como definir, duro, né? O que ele vê é algo, enfim, ele não se encontra ali, né? Ele não se encontra no que ele vê ali, né? Ele não se identifica com aquele mundo. Aliás, o livro, enfim, a experiência o narrador não se identifica com nada, né? A identificação que é um mecanismo, inclusive, do romance, né? Aqui a gente pode se solidarizar, a gente pode se até compreender, né? Mas esse processo de identificação, enfim, o narrador não está querendo isso, né? Ele busca. Eu queria que você falasse um pouco desse olhar do narrador para o mundo, né? Como ele vê esse mundo, né? Do qual ele precisou sair para poder talvez entendê-lo, né? Com esse olhar mais distanciado. Sim, é um lugar ruim, obviamente, mas é um lugar privilegiado, né? E foi desse ponto de vista que eu entendi que podia ter uma voz e um personagem que valesse a pena falar. O que vai acabar sendo, eu acho, radicalizado no segundo livro, né? Que, na minha opinião, é mais duro do que o primeiro, porque ali não tem horizonte nenhum mais, né? Então, o que está no primeiro de social, de crítica à própria mercantilização da vida, né, que tem muito ali, fica um pouco abafado pela experiência da morte da criança, né, principalmente para o leitor, que tem uma tendência a querer se identificar a todo custo, né, como seria se eu passasse por isso, e aí o narrador, como a gente aprende desde sempre com o Machado, né, ele dá uns petelecos ali, como o Machado fala no começo do Brás Cubas. Se você não gostar, um peteleco e adeus. Ele dá uns petelecos ali para mostrar que não é isso, né? Que não existe essa procura. Então, na verdade, o romance permitiu uma crítica à sociedade que eu não poderia fazer do meu ponto de vista como editor, etc, etc, etc. Né? Tem que ser essa figura, esse pária da sociedade para poder falar esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, o pária não pode ser ouvido, então isso tem que ser feito por meio da ficção. Né? Acho que é por aí. Bom, eu queria abrir espaço aí para a participação de vocês. Quem quiser fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Não quero ficar aqui monopolizando o Tiago. Bom, por enquanto, vamos lá. Meu nome é Eurico, conheci o Tiago pequenininho. Eu li o livro logo que foi publicado. Depois
sabendo que você ia apresentar aqui, eu procurei ler de novo, e a minha memória já claudica. E aí, reli o livro, fiquei muito impactado. Uma coragem tremenda de você assumir talvez até um risco. E agora que você deu essas explicações, de porque às vezes tem uma parte de nonsense, eu entendi melhor e vou reler o livro pela terceira vez. Então quero cumprimentá-lo. Estou curioso para conhecer o próximo, que eu ainda não tinha visto. Obrigado. Bom, é sempre... não sei se pode confiar muito no autor quando ele explica o livro, mas... Obrigado. Bom, você, no livro, a partir de um determinado momento, você começa o narrador começa a evocar outras figuras. Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Gil, o Hermann Kafka. O Hermann Kafka, não sei qual era a profissão dele, agora não era um escritor, não sei, o pai do Franz Kafka, né? E tem o Eric Clapton também, enfim, mas Drummond, Clapton e Gilberto Gil são 3 criadores, né? Que também passaram por uma experiência como a sua, né? E você, enfim, o narrador recorre a eles, né? E vai falando aqui e ali, também dessa maneira, sem sentimentalismo, dentro dessa fragmentação toda, né, que o livro mobiliza, que o livro convoca e pratica, né, entram também, né, a experiência, né, desses 3. Tem também o John Travolta, que vira e mexe aparece, que o John Travolta também passou por isso, né? Tinha esquecido, exatamente. Enfim, eu queria que você explicasse por que você recorreu, né, a essas experiências outras, né, que você foi buscar na realidade, né, e por que justamente esses que eu citei? Talvez tenha mais algum que eu estou esquecendo, mas enfim, são essa meia dúzia aí de pessoas, né? O que você imaginou que isso podia, né? Por que isso está presente dentro do livro, né? Bom, na verdade eu trago esses personagens que são reais, né, de uma forma muito livre, né? Então ali a cena com Eric Clapton e coisa e tal é uma invenção, mas depois eu aprendi melhor o que eu estava fazendo e eu entendi que existe aí uma certa fé na ficção, né? Então você trazer como elemento da realidade para dentro de um livro ficcional outros criadores ou a obra de outros criadores dar mais uma volta nesse parafuso ficcional que hoje me parece que começa a ser lido muito como uma janela transparente para a realidade, né? Que é a questão aí da autoficção. Como se o que está ali é diretamente compreensível de um processo histórico ou da vida que a pessoa teve, como se não houvesse a própria mediação que é a forma literária, né? Então, eu tentei ir ainda mais fundo na ficção, trazendo esses elementos em vez de trazer questões pessoais reconhecíveis, né? Porque desde o começo também eu fiquei não querendo que o livro fosse lido num cotejamento com a minha própria vida, né? E eu acho que quando começa a acontecer essas coisas no livro, o leitor percebe que não pode mais cotejar a minha vida, né? Que tem alguma coisa a mais ali que quebra o que seria esse, vamos chamar de pacto autoficcional aí, para ter um nome para isso. Eu acho que está quebrado. Então eu ficava também repetindo que não era uma autoficção, que era um romance, para que não fosse lido como a minha vida, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a autoficção, você ter ali um elemento mínimo que seja da sua própria experiência, dá uma verdade, uma verossimilhança para o livro
que é automática para o leitor, né? Ele acredita em você desde a primeira linha, né? Quando você fala, eu não sei o quê, e ele acha que é você, o escritor, você já ganhou ali a aposta. E aí você pode fazer o que quiser. Só que as pessoas não estão fazendo o que querem. Elas estão continuando contando a própria vida, né? Então, eu acho que abre uma grande possibilidade, mas que tem sido pouco explorada, né? Eu desconfio um pouco que tem sido pouco explorada porque, pelo narrador estar muito próximo do autor, existe um certo receio de se expor de uma forma negativa, né? Do que vão pensar de mim se esse narrador, que é um eu, que é muito próximo a mim, for um egoísta, enfim, o que você quiser. Todo mundo se entende como pessoas boas, né? Então a autoficção acaba sendo um certo lugar, eu acho que tem virado um pouco um lugar do bom mocismo, da virtude moral, né? O autor ali, esse narrador sempre sai no fim do livro como alguém que atravessou um grande sofrimento, mas saiu por cima, né? E os autores estão até se confundindo, né? E falando assim um pouco também com essa mesma virtuose quando estão falando sobre o próprio livro, né? Então, como se eles estivessem contando a própria história e a própria história validando a posição deles, e a gente esquecendo o que a ficção pode, né? Que é muito mais do que isso, só que acho que exige um pouco mais de risco, né? De não se preocupar, mas será que vão me confundir e pensar então que eu sou uma pessoa que poderia fazer, aí acabou, né? Trata-se de, acho que o que você faz, enfim, o seu narrador, estou aqui eu já confundindo, é meio impossível, né? Mas enfim, você problematiza as questões, tanto nesse quanto no segundo livro. Depois a gente fala do segundo, mas a autoficção virou um pouco, você falou que, né, um espaço aí de um bom mocismo, eu concordo, e também virou um certo modismo em anos recentes, talvez hoje menos, mas até uns anos atrás aparecia muito, né? A autoficção tinha muito livro, muita publicação por aí e muita discussão sobre esse assunto. Isso estava ali nos jornais literários, nas resenhas, enfim, em um ou outro programa de televisão até chegou a aparecer. Mas a autoficção ela é uma modalidade, né, do relato biográfico, né? Mas existem vários, né? Ela não é o único, né? Sei lá, tem as memórias, tem as confissões, tem os testemunhos, tem o romance autobiográfico, tem a própria autobiografia. A autoficção é outra coisa. E me parece que dentro de todas essas modalidades, me parece que a autoficção é a que tem justamente um poder de problematizar alguma coisa, mais que as outras, né? Que eu acho que é exatamente o que você faz, né? Porque nos dois livros, o narrador, acho que ele é impiedoso consigo mesmo, né? Ele não está ali para fazer média, para sair no final por cima, ou mandar uma mensagem edificante qualquer, né? Ele está ali falando da experiência dele, mas com uma negatividade bastante forte, né? Acho que a gente pode entrar no seu segundo livro agora, em que eu acho que você continua com aquela forma que você encontrou, né? Acho que você usou a palavra encontrar, né? E não descobrir, não sei. Mas você encontrou aquela forma, você achou aquilo e você seguiu por ela, né? Por essa forma, né? Justamente o primeiro livro, só voltando, acho que tem algo aí a respeito da forma, justamente, que está lá no primeiro livro, na página 153, isso me marcou, que é dar forma à dor, né? Lá pelas tantas, perto do final, o narrador coloca isso, né? E essa frase me provocou um impacto, para mim, bastante grande. Porque eu falei, é isso que ele está fazendo, né? Essa é a demarche, essa é a atitude que ele tem, né? De dar forma à dor. No segundo livro, já é diferente. Embora
a questão da morte também esteja muito presente no segundo livro, né? Aquele terrível abraço, enfim, eu acho que é o abraço da morte, né? O livro fala sobre uma pessoa que chega aos 40 anos e tem uma doença terminal, né? E ela, enfim, não tem mais saída. E então o relato acompanha, né, esse período que a gente não sabe exatamente quanto tempo, né? E na verdade esse personagem vai se recordando da adolescência, né? E aí tem todo um contexto geográfico, cultural, temporal, né? Inclusive aqui, né? Não está muito longe daqui, né? Na geografia da cidade, aqui Pinheiros, Lapa, Vila Madalena, né? Basicamente as memórias transcorrem aqui. Tem a Casa da Praia, enfim, é um jovem de classe média e tal, justamente alguém que se identifica muito com o próprio autor, né? Daí a questão de autoficção de novo, né? E ele vai, não é passando em revista a própria vida, mas ele vai lembrando de maneira caótica, né, de momentos da vida dele e tal, né, em que não há, enfim, são coisas comuns, comezinhas, né, de uma certa classe média e tal, em que tem muito, enfim, a droga, né, está muito presente, né, o álcool, né, de uma maneira muito intensa, né, como uma característica aí da vida, né, e um descompromisso, né, um descompromisso com o estudo, um descompromisso enfim, com muita coisa, né, sei lá, uma espécie de hedonismo, né, mas um hedonismo no fundo triste, no fundo sombrio, cinza, né, não é algo dionisíaco, né, não é. Ou seja, novamente uma forma estilhaçada, né, também por vários registros de escrita e por um desregramento da narrativa, né? Mas com menos referências culturais, né, do que o primeiro livro. O primeiro livro estava talvez mais aberto, né? Mas o primeiro livro, então, é um livro que a morte é o motor da narrativa, e o outro é a perspectiva da própria morte como motor, né? Mas novamente né, a morte, que é um tabu, enfim, em quase todas as civilizações, não sei, mas algo que é difícil de abordar e difícil de lidar, né? E então eu queria que você falasse um pouco como que surgiu a ideia desse segundo livro, Aquele Terrível Abraço, né, que saiu ano passado, um livro já mais recente, né? Como que você conecta, inclusive, né, o primeiro com o segundo livro, aí, com um hiato aí de 5 anos, que acho que foi o período que você se dedicou aí ao seu doutorado, imagino eu, mas isso a gente conversa mais adiante. Bom, depois de ter escrito o primeiro, eu realmente não imaginava se eu iria conseguir escrever o segundo, né? Não tinha certeza e também me desobriguei a isso, né? Então não fiquei pensando o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, qual vai ser a história, né? Eu deixei de lado isso e fui cuidar de outras coisas. Até que veio um convite, essa é a parte banal da história, mas que é importante também. Veio um convite para escrever um conto para a revista Granta, e mesmo sem saber escrever contos, eu fiquei envaidecido, porque afinal era a revista Granta, e aceitei. E aí, novamente, quando eu comecei a escrever sobre esse jovem, esses períodos de manifestações no país, desde 2013, eu percebi que a forma ali funcionava de novo, né, que era algo que eu não tinha certeza se iria funcionar para outra história, né, e aí eu achei que funcionava. E comecei a escrever, e aí quando deu, sei lá, 10 páginas, eu achei que era o suficiente e mandei para a revista, e o editor quis fazer uma ligação comigo, era no meio da pandemia, e ele é muito amigo meu, e ele falou: olha, Thiago, eu adorei o texto, não sei o quê, só que isso aí não é um conto de jeito nenhum. Não dá, por mais que a gente saiba que hoje o conto pode ser uma forma mais aberta, não precisa, né, terminar fechadinha a história, parece que você pode continuar escrevendo. Então vamos fazer o seguinte: eu publico e falo que é um trecho do seu novo romance e você continua escrevendo, né? Então essa foi a parte sem glamour da história, né? Mas, de novo, eu acho que eu estava lendo agora há pouco tempo sobre logo depois que o Kafka descobriu a tuberculose, ele passou 8 meses no campo, na casa de uma irmã dele, né?
e ele falou que foi um momento muito feliz da vida dele. Ele chegou lá, naquele lugar que quase não tinha gente, só tinha bichos, e ele falou assim, e aí ele escreve numa carta, acho que para o Max Brod, e ele fala: eu senti uma alegria tão genuína que eu procurei ficar um dia inteiro sem escrever, porque eu não queria a sugestão do mal, né? Então, quer dizer, quando ele começa a escrever, sempre que ele começa a escrever, né, ele sente essa sugestão do mal, que seria olhar o lado mais horroroso da sociedade, né? Eu acho que a obra dele é isso, né? Ele olhou e foi fundo. E não me comparando, obviamente, mas quando eu começo a escrever é um pouco irresistível encontrar esse horror um pouco da sociedade. O que você falou aí com várias palavras, eu concordo, eu diria que é uma certa indiferença do mal, né? Tá todo mundo um pouco não se preocupando com o sofrimento alheio. Só para evocar aqui a banalidade do mal, né? Isso. Não é a Hannah Arendt, mas mutatis mutandis é um pouco isso, né? Mas acho que a banalidade tem uma coisa da gente ter consciência dela, estar envolvido nela, né? Eu não sei se também todo mundo, como ela disse, acha que as pessoas que cometem um mal daquele tipo podem achar que aquilo é banal, né? Eu tenho minhas dúvidas disso. Mas acho que tem uma indiferença de classe, né? Que é a empregada doméstica, que está muito presente, o porteiro, todas essas relações de classe que você tira um pouco de proveito, quando não precisa mais você culpa para poder dispensar, e assim, e essas vidas vão ficando aí pelo caminho, e ninguém liga, e as drogas, e o sexo, e também nada disso traz algum tipo de alegria genuína, e o personagem continua. Então, conscientemente eu procurei radicalizar o que eu havia feito no primeiro, né? Pelo menos essa foi a ideia, né? Ir mais fundo nesse horror, vamos dizer assim, sem os outros sem um certo horizonte de busca e de esperança que ainda existia no primeiro, né? O segundo não tem nada, né? Ele tanto que a epígrafe é para os que não aguentaram, né? Não é mais para os que restaram, porque é um fim de linha completo. Então, eu acho que não é uma continuação, mas é a continuação de um projeto de investigação da sociedade, né? Através do romance. Eu acho que acho que dá para se pensar dessa forma, né? É aproveitar um pouco aquele ponto de vista descoberto no primeiro livro e usá-lo agora para ir mais fundo na crítica, né? Agora, dessa vez, sem piedade nenhuma mesmo, né? Sem muito comentário cultural, sem muita distração. É um pouco a dureza dessa... Porque também tinha o desafio de colocar em cena um personagem que não é mais possível de ser colocado de forma ingênua, que é o homem branco de classe média, né? Então, como colocar esse cara de novo sem que ele projete um futuro que é ideológico, que é egoísta, e que já está desmascarado. Está desmascarado há muito tempo, né? Diga-se de passagem, mas agora ficou... agora está até na revista Marie Claire, sei lá. Então, agora ficou assim, ninguém mais tem dúvida quanto a isso. E aí eu pensei, bom, se ele não pode projetar nada, né, se essa figura não pode projetar nada, então é uma grande chance de fazer uma literatura 100% negativa, né? É uma chance de fazer algo completamente impiedoso, né? De novo, era uma vantagem de um ponto de vista ruim, né? É ruim porque qualquer autor branco de classe média, quando se coloca na cena, ele vai, de alguma forma, ser desmascarado em algum momento como alguém que tem um privilégio. Eu falei, bom, então eu vou desde o começo escancarar o privilégio dessa figura, né? E vou contar também o que nem todo mundo sabe, que são os segredos desse grupo, né? Porque quando você fala o homem branco de classe média, é um tipo, né? Mas como isso funciona num determinado grupo, numa determinada classe, numa determinada cidade, numa determinada geração, não é algo simples, né? Mas o Gilberto Freire fez isso em Casagrande Senzala, né? Ele escancarou os segredos sexuais da elite
do Nordeste, agrário e colonial, etc. Né? Com todos os problemas que tem o livro, ele foi radical nesse ponto. Né? Ele abriu, tem até aqueles cortes, né, das casas no livro, aqueles desenhos, que é isso, ele abriu a intimidade. E isso é uma coisa que você não consegue ver de fora através do clichê sociológico. Né? Esse tipo de personagem sempre projeta uma vantagem, os universais estão sempre encobrindo uma forma de dominação. Até aí tudo bem, né? Isso é fácil de entender hoje. Agora, como isso funciona no dia a dia, é a ficção que pode contar. Né? E eu tinha essa vivência, eu tinha essa experiência para destruir de novo, para escancarar, para humilhar, para me auto-humilhar, se você quiser. Então, eu acho que o livro caminha um pouco por aí, né? Ele pega um discurso que já está muito banal e mostra um pouco o horror disso, né? Algumas pessoas que leram falaram assim, eu não gostei que você me levou para um lugar que eu não queria ir, porque justamente o discurso político do dia a dia, ele começa a ficar automatizado, né? Mesmo para quem é o alvo, né? Quem está numa posição de poder, é muito fácil você comprar esses discursos. Né? A classe média paulistana é isso. Ela é engajada, ela é contra a branquitude, ela, enfim, está a par de tudo, mas ela ainda é sustentada por esse extrato explorado da sociedade. Né? E é isso que é o mais difícil de colocar e de se expor no dia a dia. Né? Não adianta... Enfim, todo o engajamento de consciência, se o seu lugar material na sociedade é baseado na exploração. Né? E é. Você, nesse livro, você parte para o ataque, né? Literalmente, né? Para a destruição, inclusive do próprio narrador. Destruição física, né? Porque ele caminha inexoravelmente para a morte e... Enfim, a destruição de todo um sistema aí, né? Que é algo extremamente violento, vai. E é curioso, pelo menos na minha experiência como leitor, eu tendia a ver o primeiro livro mais como autoficção do que o segundo. No primeiro eu ainda me pegava, puxa, será que o Tiago mesmo, o Tiago, pessoa física, aconteceu isso com ele ou ele está inventando? No segundo, essa questão absolutamente não me chamou a atenção, não vi relevância, isso nem aconteceu, não foi nem de caso pensado. Né? Eu, como leitor, minha experiência, minha relação com o livro não me levou a essa questão. Isso, enfim, você acha que isso tem alguma explicação, tem alguma razão? Você concorda com esse ponto de vista ou não? Não é nem questão de concordar, acho que é a sua experiência de leitura, mas, de fato, eu quis pôr mais ainda em questão a autoficção. Né? Acho que o auto aí é muito mais geracional do que pessoal. Né? E, em vários momentos, isso fica, de novo, aí tem mais o Bolanho ali, os personagens que entram em cena livremente de livros, tem uma hora que o narrador entra o que seria ali alguém entre o autor e o narrador, que entra na cabeça do narrador. Então, acho que eu me senti, talvez por não ter o detalhe autobiográfico tão marcado, também eu me senti muito mais à vontade, né? Para fazer o que eu bem quisesse. Mas... aí eu não sei quanto que as pessoas identificam ou não identificam, mas eu acho que um pouco de autoficção ainda é uma vantagem para pôr em questão todas as coisas que a gente está falando. Sem ela, eu acho que é mais difícil, né? Uma narrativa na terceira pessoa, distanciada. Eu acho que esse atrito com a realidade demora mais para chegar. Né? Você não consegue já na primeira linha. Me fala um pouco sobre um personagem recorrente do livro, o Dr. Miranda, que eu confesso que não
não consegui me relacionar com o Dr. Miranda, não sei, não fiquei satisfeito com... Não estou pondo a culpa no livro, acho que a culpa é minha como leitor, mas me fala um pouco dessa figura, Dr. Miranda, porque ele é constante, né? Ele está em boa parte do livro, né? E ele aparece assim do nada, né? Pumba, está lá fazendo um exame, não, vou na consulta e tal, e ele vai falando, né? Coisas, não só... Enfim, vai falando sobre vários assuntos, né? Eu queria que você me tentasse definir um pouco esse personagem ali e o lugar dele ali. Bom, os personagens, eles são pouco construídos, né? Eu acho que essa é uma característica do livro e que a própria autoficção permite, né? Aparecem ali uns nomes, o mesmo personagem muda de nome... O Dr. Miranda seria ali um pouco... porque apesar do narrador ser esse homem branco de classe média, vivendo num momento específico do país, ele não adere ao neofascismo, extrema-direita, ao bolsonarismo, como você quiser chamar. Né? Ele, diferente da geração dele, ele não adere a isso. Né? Ele fica um pouco crítico ao próprio grupo, mas crítico a essa onda, que eu acho que é representada por essa figura do médico, que é uma figura de autoridade, né, que vai toda hora estar em confronto com ele ali, desafiando e dizendo quem manda na vida dele. Então seria um pouco o espírito do tempo bolsonarista brasileiro, egoísta, pobre de espírito, com uma falsa cultura, sempre a nossa versão pior, né, das tendências políticas do mundo. Aqui são sempre piores, mas, por outro lado, justamente por isso elas são mais fáceis de entender. Né? Elas permitem também que a gente entenda a trapaça mundial, né? Porque a gente vê a coisa muito mais escancarada. Né? Não tem uma mínima cobertura não tem um verniz civilizatório. Né? Então, acho que as coisas ficam mais abertas, né? Justamente, você falou em bolsonarismo, em 2013, né? O livro foi escrito bem depois disso, durante o governo Bolsonaro, né? Por que essa referência a 2013 e não a manifestações que nós tivemos, né, até antes, pouco antes da eleição do Bolsonaro, o Ele Não, por exemplo, né, que reuniu aí alguns milhares de pessoas, e mesmo durante os anos do governo, né, Bolsonaro, tivemos também manifestações contra o Bolsonaro. Claro que 2013 foi uma coisa muito mais, enfim, mais contraditória, mais difícil de entender até hoje o que foi aquilo, né? Mas por que você não pegou referências mais próximas, né? Porque 2013 talvez seja quando tudo começou, de uma certa forma, que depois foi desaguar no bolsonarismo, né? Mas por que você não pegou, né, referências posteriores, né? Tanto de adesão, né, ao bolsonarismo como contra, né, o bolsonarismo. Na verdade, o 2013 ali é uma crítica aí ao que havia, né, uma crítica que depois acabou descambando, né, para o neofascismo, né? A coisa sai um pouco do controle, enfim, é um movimento que, enfim, a gente não entendeu ainda até hoje, né? Isso vai demorar um pouco, talvez, para compreender exatamente o espírito desse 2013, que eram manifestações que não tinham uma liderança clara, enfim, foi a primeira vez que as redes sociais se mexeram ali, foram utilizadas para mobilizar socialmente aqui no Brasil. Já tínhamos tido a Primavera Árabe e outras coisas fora do Brasil, mas esse foi o primeiro, né? Eu queria saber, então, por que você escolheu justamente né, as jornadas de 2013, né? Então, porque eu acho que 2013 ainda dava para acreditar, né? Tinha algo ali que era possível pensar que o país podia se transformar radicalmente no sentido de algo mais justo e igualitário. E aí colocar o personagem ali em 2013 como alguém já fora do lugar, né? Como alguém que não consegue se integrar àquilo,
era o que eu precisava para ele ser alguém indeciso ou deslocado durante todo o trajeto. Porque colocar o bolsonarismo de uma forma escancarada ali no livro e colocar essas manifestações contra o Bolsonaro era fácil demais, né? Era fácil demais, porque criticar o Bolsonaro é fácil demais, né? Então, o perigo ali era o livro ficar politicamente maniqueísta, né? Eu colocar o lado bom e o lado ruim da sociedade, os que estão contra, os que estão a favor a ele. E eu acho que a questão não era essa, né? A questão era cavocar muito mais aonde estão os problemas, né? Como se, olha, tá bom, tem essa coisa horrorosa agora que surgiu, mas o país já é horroroso há muito tempo, ou sempre foi, né? Então, acho que pegar por 2013 é pegar por um momento que parecia que dava alguma coisa. Mas essa esperança de 2013 também não está muito clara ali, né? Então, não está, porque, bom, como eu pude olhar também retrospectivamente, né? E quis colocar ele como alguém que já não acreditou muito ali em 2013, né? Como alguém que ali já está indiferente, vamos dizer, para manter a mesma palavra que a gente encontrou. Então, era muito mais nesse sentido o meu receio é sempre ir para um caminho que você cria personagens que vão se comportar como a gente espera que eles se comportem, para que no final uma voz positiva vença a parada, né? Então, nesse sentido que não podia ter o bolsonarista. Aparece ali a mulher do prédio do meu pai, umas coisas assim, umas figuras, mas não são personagens de verdade que vão ser derrotados, mesmo porque não foram derrotados. Além de tudo, seria falso falar que agora mudou, etc, etc, né? Então, é um pouco isso. O 2013, estou entendendo agora melhor, né? A tua intenção era mostrar como algo que não... Enfim, a própria ambiguidade de 2013 ali, né? Então, você pega aquilo, né? Justamente por essa ambiguidade. Pegar o que veio depois já era assumir um partido ali muito claro e que, obviamente, não ia levar a nada muito interessante, né? Agora, privilegiar a ambiguidade é sempre bom, né, na literatura. Isso acho que sempre enriquece e sempre sai de mensagens ou de caminhos unívocos, né? Gente, alguém quer fazer o uso da palavra, fazer alguma pergunta? Eu estou aqui segurando o microfone, mas lembro, né, que todo mundo tem direito aí a se posicionar, se assim o quiser, né? A nossa proposta é essa, né? Não é ficar aqui conversando com o Tiago a tarde toda. Se necessário for, a gente fica também. A conversa está boa, está tranquilo, mas, por favor, né, quem quiser pode se levantar, pedir a palavra que será dada. Bom, vamos continuar. Você tem 2 livros aí que tem um encaixe, digamos assim, né? Que conversam, né? Por uma série de questões aí que a gente levantou. Eu acho que eles formam aí não vou dizer uma unidade, mas existe aí um caminho, né, de um para o outro, né? Agora eu queria fazer um exercício de futurologia. Eu sei que isso é muito arriscado, ou, enfim, às vezes não serve para nada, ou às vezes o que vai acontecer não tem nada. O que você pode me responder agora não vai se verificar no futuro, mas de qualquer forma vale para tentar saber de você. Primeiro, se você já tem uma ideia de um terceiro livro, se seria realmente um romance, como que, sim, se tem algo na sua cabeça já, e se teria alguma relação de continuidade aqui com esses 2 que a gente está conversando. Então, na verdade, eu escrevi um conto que eu acho que, de novo, não é exatamente um conto, que eu estou vendo aí como publicar ainda, mas que tem bom, eu passei um ano morando nos Estados Unidos e foi justamente quando houve o ataque do Hamas a Israel e a reação, né? Então, eu vi de uma perspectiva diferente aquilo tudo, né? Já que os Estados Unidos é tão
uma parte tão diretamente envolvida, né, na questão, e todos os protestos nas universidades, enfim. E eu procurei um pouco esse ponto de vista para tratar de Gaza, mas tentando entender de que maneira essas experiências que se tornam tão presentes e tão cheias de imagens criam a nossa memória e a nossa visão de uma tragédia sem que a gente tenha vivido nada parecido com aquilo, né? Então, o próprio papel das imagens armazenadas aí na nossa memória como um lugar de discussão literária. Então, acho que falando assim fica um pouco esquisito, mas ficou um pouco esquisito mesmo. Mas a ideia foi um pouco isso, lidar com o genocídio em Gaza, mas a partir dessa vida que não é afetada diretamente, né, como as nossas vidas não são, mas é super exposta a tudo isso, né? Eu fiquei assim lendo e pensando isso e vivendo isso várias horas por dia, o tempo todo, como uma espécie de obsessão até, e querendo entender como que os americanos entendiam aquilo e como que eles reagiam, e uma espécie de novo macartismo que surgiu ali durante um tempo, tentando censurar as críticas. E, bom, como eles têm um ambiente ainda liberal de debate, tem muita discussão, né? Muita reportagem, muita opinião. Então você consegue passar o dia inteiro lendo aquilo e vendo as fotos e vendo os vídeos. Então foi um pouco a partir dessa ideia que eu tentei escrever esse conto meio estranho, que eu não sei se vai virar outra coisa ou não, mas por enquanto é isso. E esse conto, enfim, você deve publicá-lo, imagino eu. Eu estou conversando com a revista Piauí para ver se eles se interessam em publicar em português, e vai sair em inglês numa revista que chama Words Without Borders, que é uma revista de tradução para o inglês, né? Mas eu ainda não sei quando. Essas manifestações, justamente, que você está se referindo, que você presenciou, enfim, todo naquele ambiente, você estava lá, né? Isso chegou aqui, claro, evidentemente, né? Inclusive com censura de grandes universidades ali, né? E o pessoal em formatura, fazendo discursos, se posicionando e tal e tal. Isso foi, pelo menos aqui no Brasil, foi colocado como uma coisa, um momento histórico, porque lembrava as manifestações dos estudantes contra a Guerra do Vietnã, quer dizer, algo lá no finzinho dos anos 60, né? Então, mais de 50 anos depois, aconteceram mobilizações, no mesmo, com a mesma intensidade, talvez não seja tanto, mas, de qualquer forma, manifestações que foram consideradas históricas, né, nos Estados Unidos, e se referindo justamente àquelas lá atrás, né, nos anos 60, contra a Guerra do Vietnã, que tiveram, inclusive, um impacto muito grande, né, para o fim da guerra, né? O próprio Cassius Clay, que se recusou o Muhammad Ali, né, que se recusou a lutar no Vietnã e se colocou continuamente, né, não é só porque ele se recusou a servir o exército, mas ele, a partir daí, não parou mais de falar disso, né, nas mais variadas circunstâncias, e um esportista, né, que, enfim, geralmente não é quem se pronuncia sobre isso, teve um impacto muito grande, né, artistas, né, enfim, da música pop, etc., enfim, se colocaram também, né. Como que isso foi visto lá dentro dos Estados Unidos? Essa ponte com o passado ali, com as manifestações contra o Vietnã. Sim, eles fizeram essa relação, né? Tem um texto muito bom da Michelle Alexander, que é uma jurista, uma intelectual americana, que trata muito de encarceramento em massa, esse tipo de coisa, que é um debate muito grande lá, né? E ela mencionou o discurso do Martin Luther King quando ele finalmente se posicionou contra a Guerra do Vietnã. E foi um discurso muito mal visto pelo grupo que o cercava, né, pelo movimento negro que ele liderava. Foi muito mal visto porque ele punha em questão o próprio funcionamento dos Estados Unidos. E aquelas pessoas queriam se integrar àquela sociedade, né? Então, ali havia um problema.
né? E ele mostrou o que esses estudantes também mostraram. Só que, acho que diferente daquela época, se você pensar fim da década de 60, não havia tão claro e não havia tão presente a relação entre universidade, departamento de Estado e genocídio no outro lado do mundo, né? Essas grandes universidades, a Columbia, a Ivy League, toda que parou ali, eles fornecem diretamente a tecnologia para o Departamento de Estado. Então, quando os alunos falaram, temos que romper as relações, a minha mensalidade não pode servir a isso, porque o que a gente está pesquisando aqui tem contratos feitos com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para desenvolvimento de tecnologia de guerra, eles escancararam algo que na década de 60 não estava presente, que é essa relação da produção acadêmica que é transformada em tecnologia com o poder de destruição e da indústria armamentista americana, etc, etc. Então, por isso que, de alguma forma, eles expuseram algo ali que não podia ser exposto por ninguém mais, né? Não era só uma crítica aos Estados Unidos estarem financiando aqueles ataques, era como isso está imbricado na própria produção de conhecimento do país. E não conseguiram, né? As universidades falaram, não, esse ponto não tem como, né? Porque lá essas grandes universidades que são privadas, que são empresas, na verdade, elas não vivem da mensalidade dos alunos, que é alta e que endivida todos os estudantes, mas vive desses contratos. Eles têm bilhões de dólares em fundos de investimento. São empresas lucrativas, com sócios, com conselhos, com contratos, funcionam realmente como uma empresa. Tanto que, olha só, como a questão das identidades ficou também abalada. A reitora da Columbia era uma mulher muçulmana, que pediu ajuda para o prefeito de Nova York, que era um homem negro, que mandou a força policial de Nova York, que é composta basicamente de latinos e negros, para descerem a porrada nos alunos que estavam colocando em questão esse funcionamento, né? A questão não era só cessar fogo, a questão era do que vive essas grandes universidades americanas, né? O que financia elas, que dinheiro que financia elas, né? E aí embaralha tudo isso, porque essas posições de classe e de poder contam muito mais do que uma solidariedade possível de identidade, de falar assim, não, então eu tenho que me solidarizar com os palestinos ou com os alunos bolsistas que estão querendo, etc. Isso cai por terra quando essa máquina, né, de dinheiro e conhecimento é colocada em questão. Tanto é que quando eu vi que tentaram fazer algumas manifestações desse tipo no Brasil, não podiam ter a mesma força. Porque a Universidade Brasileira não tem vínculo com a indústria armamentista que está financiando genocídio no Oriente Médio, né? Então, as questões de desinvestir, que eles pediam tanto, né, os alunos, não foram atendidas, né? No final, eles expuseram, mas algo muda ali, né? A própria crítica esse alinhamento automático dos Estados Unidos com Israel, né? Por que isso existe, né? E se deve existir em qualquer circunstância, né? Ou se deve ser pensado, tudo isso hoje é permitido de ser dito, né? Para você ter uma ideia, nos anos 80, o Edward Said, que é um intelectual que levou a questão palestina para os Estados Unidos, ele morava num apartamento em Manhattan que os vidros eram a prova de bala. Então, criticar, né, Israel dentro dos Estados Unidos é uma roubada. E, de alguma forma, isso foi aberto, né? E acho que num momento justo, né? Não tem por que não criticar a atitude do Exército e dessa casta política que está promovendo um genocídio que a gente está assistindo e não para, né? Foi interessante porque colocou a nu essa relação entre as universidades, né, o Departamento de Defesa e a política externa, né, que é um sistema só, né? E o próprio modo de financiamento da Universidade Americana, né, que é único no mundo, né? Enfim, que eu saiba,
Geralmente, em outros países, sei lá, no Brasil não é assim, na Argentina não é assim, na França não é assim, né? Na Inglaterra, acredito que não pode até ter um pouco esse componente, mas não é tão profundo e tão escancarado quanto nos Estados Unidos. Eu queria, mudando de pato para ganso, né, como se diz, dar uma guinada, porque eu descobri, dias atrás, retomando aqui as leituras, enfim, dos livros do Tiago, etc., eu descobri que ele fez um mestrado sobre o Milor Fernandes, na USP. E isso me chamou muito a atenção, porque, enfim, não é um tema muito habitual, ainda mais num departamento de História, né? Você também não me acha muito bem-humorado? Não, para ter pesquisado o Milor. Não, nem acho isso não. Pelo seu livro tem humor, claro que é um humor sarcástico, né? Mas o que me chamou a atenção é estudar algo relacionado ao humor na universidade. Não é algo banal, não é algo comum, né? O Milor Fernandes, enfim, já morreu há algum tempo. Para as gerações mais recentes é um ilustre desconhecido, né? Mas para mais antigos como eu, enfim, Milor Fernandes me acompanhou da minha infância à maturidade, né? E eu queria que você me contasse um pouco o que te levou, né, a estudar dentro do quadro acadêmico o humor do Milor. E eu até já faço uma precisão, né? O Milor Fernandes, ele foi um dos fundadores do Pasquim, enfim, ele escreveu muitos livros, ele ilustrou muitos livros, enfim. Era um cara que traduziu o teatro, né? Era um multitalentoso, mas o Tiago escolheu trabalhar com um recorte muito preciso da produção do Milor, que é o que ele fazia semanalmente na revista Veja, entre 68 e 82. Né? Ele teve uma primeira passagem pela Veja, a Veja começou em 68, justamente, criada pelo Mino Carta, não tem nada a ver com a revista Veja que a gente vê hoje, que tem ali, inclusive, é outra coisa. Era uma revista semanal extremamente bem feita, enfim, com grandes jornalistas trabalhando ali e tal, e o Milor foi convidado, né, para ter um espaço ali logo no começo, né, tinha as páginas amarelas, que era uma entrevista da semana, e depois tinha lá duas ou três páginas do Milor, que ele fazia o que ele queria, textos, desenhos, caricaturas, tal, bem num período ali da ditadura, né, 68 até 82, essa fase toda é durante a ditadura militar. Então, eu queria que você me contasse, né, que caminhos te levaram a esse encontro aí com o Milor e essa vontade de estudar o humor do Milor Fernandes na revista Veja, nesse período. Bom, o meu interesse inicial, né, no departamento de História era estudar alguma coisa relativa aos intérpretes, né, aos intérpretes clássicos brasileiros. Os três mais manjados, Sérgio Buarque, Caio Prado e Gilberto Freire, mas, bom, eram muito estudados já, e o mestrado tem que ser um recorte menor, uma coisa menos ambiciosa, né? E aí, conversando com Elias Saliba, que é um historiador que se dedica exclusivamente ao humor, o humor ele é menor em toda a área, né? Na ficção, no teatro, ele é sempre considerado menos do que o drama, o que é injusto, diga-se de passagem, principalmente num país como o Brasil, né? Como os humoristas, porque tem uma coisa do humor que é o que me interessa, e que, por incrível que pareça, está presente no meu livro, que é essa quebra de expectativa, né? O humor ele é feito de um certo solavanco de estar te levando para algum lugar e mudar repentinamente de sentido. Daí que vem o riso, né? Desses choques, que tem muito a ver e que é muito importante para pensar o Brasil, porque é um país que sempre tentou copiar os modelos de desenvolvimento estrangeiros e sempre ficou com essa cópia nunca completa, né? Então, eu percebi que o Milor, e até escrevi o ano passado, por causa da efeméride dos 100 anos do nascimento, um artiguinho para a Folha, o Milor, intérprete do Brasil. Pensando ele ao lado do Glauber, do Caetano, do Zé Celso, como alguém que tinha uma visão profunda do país, né? Que era depois seria no bordão do Zé Simão, esse país da piada pronta. Piada pronta porque
seria naturalmente humorístico o país, porque o desencaixe é natural, né? A gente é feito dessa cópia que já começa diferente, é a construção que já é ruína do Caetano Veloso. Então, nesse sentido, o humorista podia ser levado a alguém que nos ajudaria a entender a natureza da experiência numa ex-colônia como o Brasil. Então, foi nesse sentido que eu fui pesquisar o Milor, com esse desejo de entendê-lo como alguém que estava pensando o país e nos fornecendo uma chave interpretativa. Agora, ele envelheceu mal, né? O Milor envelheceu mal, né? Tem uma coisa muito machista. Ele mesmo se colocou, quando ele já estava mais velho, com as mudanças no país, foi se colocando numa posição muito reacionária, né? Tem uma entrevista péssima para o Estadão, que ele tem todo tipo de preconceito pelo Lula ter vindo do Nordeste. Então, acho que hoje é uma figura difícil de... Você falou, né? As novas gerações não conhecem, e eu acho que é difícil de ser resgatado nesse momento, né? Porque no momento de sensibilidades maiores, né, assim, a flor da pele, um humorista como ele é difícil de engolir. Mas eu acho que dá para ler como documento histórico e ajudar a pensar um determinado momento-chave do país. E o interessante no interior da Veja é que ele tinha que lidar com censura, ele tinha que lidar com uma grande revista, numa grande editora, não era o Pasquim, né? Então, o que me interessava era isso também, né? Como que aquelas 2 páginas alucinadas saíam toda semana e ele radicalizando, né? Aquilo lá, não só com as ideias, mas com a própria arte, com a diagramação da página, né? Que vai ficando cada vez mais solta. E, enfim, aí ele acabou sendo homenageado da Flip, acho que em 2014, se eu não me engano, e teve um resgate dele como esse caráter de artista visual, né? Até o Aguinaldo Farias, da FAO, escreveu sobre ele e colocou ele como um grande artista do século XX. Eu acho que é aí que ele pode chegar, e não pelo humor, mais as piadas e coisa e tal, que já são mais difíceis de engolir hoje, né? Eu lembro que tinha às vezes ele fazia uns haikais, né? nessa fase aí da Veja, né? Que eram bem interessantes. Eu tinha algumas iluminações ali no haikai, né? Eu achei bem legal. Que justamente é interessante você pegar o Milor como intérprete do Brasil, né? Isso mostra que nós somos o país da esculhambação, né? E o humor, você lembrou com muita propriedade, realmente ele é um gênero desvalorizado em todas as instâncias, né, da criação artística, na música inclusive, né? A música que tem humor, enfim, ela não é, enfim, tudo bem, a gente dá risada ali, mas ela não é elevada, né, à condição de arte maior e mais densa, né? Mais importante. O que, sem dúvida, isso mostra aí um certo preconceito. Acho que, não sei, talvez na tradição grega, a comédia grega, ela não era tão desconsiderada, né? Mas então por isso que você não pega o Milor depois, né? Porque você acha que depois disso ele começa a ficar mais datado. Por isso que você vê esse recorte da Veja. Eu percebi isso depois, mas tinha que, enfim, para pesquisa tem que ter um recorte, como você sabe, e aí o recorte foi esse. Tá. O material estava fácil, estava disponível, um pouco de tudo aí para escolher. Legal. Esse. E agora eu queria falar sobre o seu doutorado, que aí também é outra guinada, né? Que você vai fazer um doutorado sobre o Robert Schwartz, que, poxa, é um dos críticos aí mais importantes e também um intérprete do Brasil, né? Originalíssimo e que tem uma marca importante aí no pensamento dele, que é uma leitura em chave marxista aí, né? Que também é algo, digamos, enfim, atualmente meio raro na academia, né? E eu queria que você comentasse o que te levou, né, ao Robert Schwartz,
né, fazer esse doutorado sobre ele. E aí é diferente, né, porque é alguém que está vivo, que está produzindo, né, quer dizer, não é algo como o Milor que está lá. Não, mas quando eu estava estudando o Milor, ele estava vivo, ele morreu durante o mestrado. Tá. Então, okay. Nesse ponto, eles estão legal. iguais. Bom, mas eu sempre gostei do trabalho do Roberto, sempre li com interesse, encontrei um orientador que tinha também interesse de ter alguém pesquisando o Roberto e não sei se é muito justo falar que é um crítico marxista e que isso agora... Não, é justo, mas o Roberto, de certa forma, vem pautando o debate de ideias no Brasil desde 72, quando ele publica As Ideias Fora do Lugar. Né? Para os pró e para os contra, você vê referência bibliográfica ao Roberto e tem aquela passadinha, aquela citação que todo mundo tem que fazer. Mas o meu interesse com o Roberto foi entender como que, através de ensaios, né, que é o que ele escreve, basicamente, literários, sobre literatura, como que nesses ensaios, né, como que na escrita desses textos e não na pesquisa de documentos, na pesquisa de arquivos, ele conseguiu propor a ideia mais original e produtiva sobre o que seria a experiência brasileira no século XIX. Então, essa era a minha questão. Da onde vem a força histórica? Né? Se ele, quando você lê os ensaios dele, ele não traz nenhuma grande descoberta histórica, né? Mas ele, de certa forma, coloca o Brasil em outra posição quando ele escreve, principalmente As Ideias Fora do Lugar. Então, o meu trabalho foi entender a própria escrita ensaística do Roberto. Foi tentar fazer com ele, com todas as minhas limitações, o que ele fez com os autores que ele leu. Entender a forma literária dele, entender a força histórica da forma literária dele. Por isso que a tese está defendida no Departamento de História. Né? Então, esse era o meu interesse. E o Roberto, de certa forma, é uma coisa um pouco dita e pouco reconhecida. Quando ele escreve As Ideias Fora do Lugar, em 72, pela primeira vez, pesquisar o Brasil significava pensar o mundo. Né? Não era mais pensar um fim de mundo. Né? Ele coloca a pesquisa, a investigação sobre o Brasil como uma forma de entrar de uma maneira radical, inédita e forte sobre as coisas do mundo. Então, a gente podia ter voz para pensar o mundo desde que a gente olhasse as coisas brasileiras de um determinado ponto de vista. Então, não era mais simplesmente importar as modas teóricas, epistemológicas, apesar de marxista. Ele vai colocar em questão as categorias de classe lendo Machado, né? Ele não vai aplicar isso de fora para dentro, né? Ele vai mostrar que isso não funciona no Brasil. Né? Então, é um marxista radical, vamos dizer assim, porque ele reviu a teoria lendo o Machado. E uma coisa que ele fala muito, que eu acho que hoje acontece demais, que ele fala que, olha, cada vez que a gente importa uma nova moda teórica no Brasil, a gente tem a tendência de abandonar tudo que tinha sido construído até então. Né? Então, todo o acúmulo de conhecimento sobre o país, de repente, é deixado de lado, porque agora nós temos que pensar o que quer que seja, a desconstrução, ou, enfim, tudo que vem. E, nesse sentido, eu acho que não só ele tem razão, como ele pega alguma coisa da nossa própria experiência, que é a de nunca conseguir completar os projetos. Né? O desenvolvimentismo fica parado no meio do caminho, a industrialização fica parada no meio do caminho. Então, aí falo eu e não ele, eu acho que esse abandono é um abandono histórico também. Né? Tem uma força de pensar o país, porque que essas interpretações são... Então, de repente, não, Antônio Cândido, cara datado, e não... o Mário de Andrade, Deus me livre. Não, Roberto é um marxista fora do lugar e não sei o quê. E, de repente, todo esse acúmulo, né, de conhecimento do país é abandonado para a gente importar uma nova moda
que vem como radical, mas, por exemplo, só para dar um exemplo, todo o pensamento pós-colonial, ele é produzido nas universidades de elite norte-americanas, né? Então, essa radicalidade contra o pensamento eurocêntrico é feito dentro dos Estados Unidos, né? Por pensadores indianos, no primeiro momento, que eram de uma elite indiana que vai estudar fora, né, e que vai tentar pensar isso tudo, mas que eles não têm nenhum tipo de relação com a pobreza do próprio país, né? Eles estão... Então, tudo isso eu acho que a gente devia poder colocar em questão e colocar no debate, né? E não abandonar o que vinha sendo descoberto, que não tem que virar ortodoxia e nem regra, e eu procurei criticar onde eu achei que poderia ser criticado, mas, enfim, eu acho que tem uma experiência aí do tempo que, lendo o Roberto e lendo a própria crítica que ele faz ao debate intelectual brasileiro, a gente pode qualificar melhor o debate. Bom, eu não vou continuar, gostaria de fazer algumas perguntas em cima do que você disse, comentou agora, mas temos aqui alguém do público que quer fazer uma intervenção. Por favor. Boa tarde. Eu queria saber como que a experiência de ter ganho alguns prêmios literários impactou a tua maneira de escrever. Se isso depois produziu algum efeito, problemas ligados à autocrítica, na elaboração de novos livros, das expectativas que poderiam ser geradas depois de ter ganho 2 prêmios da maneira como você ganhou, né? Então, como que ficou a tua experiência como escritor? Obrigado pela pergunta. Bom, sem dúvida tem um impacto, né? Porque você, por exemplo, o Prêmio Jabuti, você passa a pertencer a um grupo de romancistas que ganhou aquele prêmio e, enfim, o seu nome está lá. Mas como eu não tinha uma expectativa muito grande de conseguir escrever um segundo romance, talvez eu tenha me cobrado menos, né? E tentei o máximo que eu pude, como eu fiz no primeiro livro, não pensar muito na sensibilidade do leitor, vamos dizer assim, né? E fundo no que eu acreditava que precisava ser feito, né? E não parar em determinado momento, porque isso poderia não ser o que estava sendo esperado, algo desse tipo. Então, eu tentei fazer a mesma coisa no segundo, apesar dos prêmios que o primeiro ganharam. Claro que surge alguma expectativa, né, para o segundo livro, não que eu seja muito lido, mas surge alguma expectativa, mas eu tentei... Bom, é a mesma forma, mas eu tentei não repetir uma fórmula, né? Eu tentei, na verdade, ir além, né? E esse ir além, inclusive, com o risco de desagradar o leitor. Então, acho que foi um pouco esse o caminho. Tentar ignorar um pouco a questão dos prêmios e falar, não, então agora tem que ser uma coisa na mesma, né, com a mesma pegada e coisa e tal, porque isso agradou. Enfim, acho que isso é um caminho ruim, né, de ser trilhado, né? Vai cobrar um preço uma hora de quem encontra a formulinha e que não tem a ver com encontrar uma forma, né? Acho que isso é outra questão. Mas a formulinha que deu certo, eu vou repetir, as pessoas sacam, né, que aquilo é mais do mesmo. Então, espero que não seja. Justamente, falando sobre os 2 romances, eu queria que você comentasse, muito inspirado pela pergunta dela, como que você recebeu, né, como você sentiu a reação, né, da crítica e do público nos 2 livros. Bom, o primeiro foi um livro muito resenhado, né, muito comentado e praticamente sempre de forma positiva, né? Então, é claro, assim, já fazendo a própria
a própria justificativa, que também tinha o caráter de ser um livro sobre um evento pessoal dessa natureza, protegia um pouco o livro da crítica, né? Acho que protegia. Não que tenha sido esse o motivo de tudo que aconteceu, mas acho que tinha alguma coisa de dificuldade de atacar, né? Atacar, não, criticar, vai. E o segundo eu lancei, e assim que eu lancei, eu fui morar fora do país, então ele acabou ficando um pouco parado e está sendo retomado agora, né? Acho que agora que estão começando a surgir os debates e está dando para entender um pouquinho melhor por onde vai. Mas, assim, dos críticos, da crítica especialista, né, que leu, o livro tem funcionado, né? Mas eu acho que ainda tem pouca repercussão para entender exatamente como ele vai ser lido, né? Em que chave, em relação ao primeiro. Acho que precisa de um tempo ainda para a gente compreender a história desse livro. Curioso, porque ninguém lança um livro e sai do país e fica um tempo fora. Foi sem querer também, não claro. Foi pouco caso, não foi pouco caso. Eu queria retomar, Tiago, a questão do Robert Schwartz, justamente para levantar o tema da dialética, né? Porque, afinal de contas, enfim, a dialética não é uma invenção de Marx, mas é uma ferramenta, né, para pensar, uma ferramenta filosófica, né? E eu queria que você falasse um pouco, baseado na experiência tua, né, na lida aí com a produção do Robert Schwartz, como que você vê a dialética? Porque acho que tem aspectos do pensamento marxista que foram ultrapassados pela realidade, né? Por exemplo, a teleologia, né, revolucionária, a questão da luta de classes, enfim, ela existe, mas não é exatamente aquilo, ou acabou não se revelando hoje, né? Mas, talvez tenha funcionado durante muito tempo, hoje já é um pouco mais problemática essa noção, mas a questão da mercadoria, do fetichismo da mercadoria e a questão da própria dialética como ferramenta filosófica me parecem que são contribuições extremamente potentes ainda hoje, né? Embora não, enfim, talvez não adequadamente utilizadas. Eu queria que você comentasse um pouco, a partir da tua experiência, né, com a produção do Robert Schwartz, a questão da dialética especificamente, como ferramenta filosófica. Bom, tem toda uma tradição brasileira da qual o Robert Schwartz faz parte, né, desse pensamento dialético, que eu ainda acho que é a forma mais rica de se pensar a cultura, né? De se pensar, continuar, mas você tem que continuar aceitando que existe mais ou menos um centro e uma periferia, que ainda existe um lugar da onde as ideias são produzidas e o outro onde as ideias são recebidas. Isso tem que ser repensado um pouco, né? Não está mais tão fácil de entender esse centro e essa periferia, que são fundamentais para que essa relação funcione. Mas eu acho que ainda assim é a forma mais rica de se pensar a cultura e é a mais difícil, né? Porque não tem como separar uma coisa e outra, não tem como separar. Vamos tirar o pensamento eurocêntrico, vamos, né? Então eu acho que ainda é desafiadora nesse sentido. Agora eu concordo com você sobre o que ficou e o que não ficou, né, do marxismo. O fetiche da mercadoria obviamente fica, né? Tem mercadoria aqui, tudo. Mas tem alguns pensadores que estão usando o marxismo para a questão ecológica, que tem sido um debate muito rico. E eles estão vendo um Marx final, ali nos últimos momentos da vida, quando ele já repensa a própria ideia de progresso, a própria ideia de sentido da história. E com isso, aí sim o eurocentrismo, porque era o modelo de sociedades, era o modelo para onde iria o progresso, era o objetivo final da modernização, e ele já está vendo que
comunidades, ele estudou comunidades alemãs medievais, comunidades agrárias russas ainda naquele período, que poderiam ser um modelo de sociedade que não necessariamente passasse pela brutalização de classes da sociedade burguesa. Então, o próprio Marx estava repensando o que a gente fala que é a teleologia marxista, e que talvez não fosse já a visão dele no fim da vida, né? E para isso as pessoas estão indo lá nos arquivos dele na Alemanha e estão lendo dezenas de cadernos de anotação, manuscritos que ele deixou e que nunca foram publicados, né? Os próprios 2 volumes 2 e 3 do Capital foram revistos pelo Engels e publicados depois que ele morreu. Então, é um pensador que ainda pode render, se não ficar preso a uma coisa ortodoxa, né? Gente aí tentando falar que o stalinismo não foi tão ruim, aí não dá, né? Mas aí fica difícil. Mas eu acho que aí voltando um pouco para o Roberto, quando ele fala de não abandonar uma certa tradição, eu acho que a gente tem uma tradição crítica rica, criativa, que floresceu aqui de uma forma que não foi uma cópia, uma simples cópia, e que ainda nos ajudaria a pensar todo esse enrosco de identidades, de luta política, que às vezes parecem ser muito facilmente solucionados no discurso, né, mas que não estão tão longe de pautar a dimensão política do país, que está acontecendo lá em outro planeta, né? Então, enfim, eu acho que são autores para ainda serem lidos e pensados. O Paulo Arantes talvez seja quem mais virou um intérprete desses intérpretes e que acabou, lógico, fazendo uma coisa muito original e que mostra a força desse pensamento para se enfrentar as questões contemporâneas mundiais, brasileiras, né? Ele tem todas essas lives agora, que ele surgiu como um influencer nas redes, mas brincadeiras à parte, que mostra a potência desse pensamento criado aqui, né? Então, acho que não precisa importar e descartar o que foi conquistado, né? Acho que tem que ser repensada essa importação, como essa geração do Roberto pensou a importação do marxismo feito pelo Partido Comunista Brasileiro, que era encaixar a história num modelo fixo, né? E eles foram falar, não, como é que o marxismo funciona mediado por essa experiência periférica, né? E aí eles foram encontrar outras coisas. Do jeito que eles reviam a teoria, eles reviam o que era o país, né? Acho que é um pouco isso. Perfeito, perfeito. Muito interessante essa colocação sua aí. Acho que inserir, né, justamente nessa tradição crítica brasileira. E, claro, o Arantes, enfim, aquele grupo que leu o Capital ali, o Gianotti, o Paul Singer, né, que fazem essa... Enfim, a origem disso está aí nesse momento, né? Muito legal. Bom, o nosso tempo está quase esgotado. Alguém que quer, por favor... Tiago, tem uma coisa que você errou no primeiro livro, que foi a sua previsão de que o Trump acabaria com os cabelos tingidos de vermelho. Acabou com a orelha tingida de vermelho, hein? Agora que você lembrou isso, não foi tão mal. Legal. Eu queria lembrar também, o Tiago tem uma outra faceta, né, de editor, né? E não poderíamos deixar de abordá-la. Temos pouco tempo, mas acho que dá para ainda colocar alguma questão sobre isso. Bom, você, enfim, está ligado aí à E-Galáxia, né? E aí tem toda a problemática do digital, né? Do texto no digital, que é algo que, enfim, vem se transformando lá desde que surgiu a internet e os Kindles da vida e etc. Eu queria que você falasse um pouco, não desse processo, dessa evolução ou dessa transformação, não sei se evolução é a palavra correta, mas é um universo que se transforma muito rapidamente, né, como tantos outros ligados aí ao digital, mas aí falando no texto, né, na publicação, na possibilidade de difusão no meio digital. E eu queria que você falasse, né, a partir da tua
da tua inserção aí nesse meio, né, por meio da e-Galáxia, no caso, né? Como que você vê hoje a questão do texto no meio digital, no suporte digital? Bom, quando a gente criou a e-Galáxia, a principal questão era que o digital abria a possibilidade de quebrar um certo monopólio de distribuição das grandes editoras, né? O livro digital era um item ali numa plataforma online, tanto um livro digital de um autor independente, tanto quanto o livro digital do Paulo Coelho. Então, acho que teve essa dimensão política, no sentido amplo, né, de abrir as possibilidades de publicação para além do que cabia na vitrine da Livraria Cultura e da Livraria Saraiva, as finadas, aliás. Mas, diferente das outras áreas, o livro acabou sendo o que mais resistiu, né, ao digital. Enquanto a imprensa, a música, o cinema agora, né, se moveram completamente para o digital, que mudou a lógica de produção, inclusive, o livro não, né? O livro de papel resistiu. Então a gente também fez uma mudança para a impressão sob demanda, que eu acho que é uma forma que tem uma racionalidade interessante para um autor independente, porque não tem que imprimir 300 livros ou 500 livros e não saber quanto vai vender, né? A pessoa compra e é impresso um livro e acabou. E a gente acabou combinando, né, esses dois tipos de texto, o impresso e o digital, e aceitando um pouco que o digital não fez terra arrasada, ou que talvez até tenha sido bom, né? Não sei se como que seria hoje a produção, a escrita, se tudo tivesse virado conteúdo para streaming, né? Como que os livros estariam sendo lidos hoje, né? Não sei, mas acho que o próprio mercado vai se movimentando e acabou que o livro de papel resistiu, e a gente, na e-Galáxia, acabou também entendendo isso e fazendo essa outra parte, fazendo essa combinação dos dois modelos para lançar os autores independentes. E você tem tido, enfim, como que é a procura, né, de autores independentes por esse caminho, por essa via de publicação? Então, acho que agora todo mundo quer o digital, né, de qualquer jeito, não importa, todo mundo entende que tem que ter o digital, mas as pessoas querem o livro impresso, né, querem fazer um lançamento, querem reunir os amigos, e o digital era um problema para isso, né? Não tem jeito, tipo, surgiram algumas ferramentas, mas tinha um limite, né? Então o impresso permite isso, né? Essa parte afetiva, essa parte do encontro, de você levar aquele objeto para casa, ele não ser um mero arquivo num leitor digital. Então, mas ao mesmo tempo ninguém fala assim, não, o digital eu não quero porque isso não serve para nada, né? As pessoas falam, não, o digital é importante, tem gente que compra meu livro fora do país. Assim, eu tive uma experiência de morar na praia durante a pandemia de Covid, né? Não tem livraria, né? Aqui, a 3 horas de São Paulo, né? Você tem que comprar por um bom e-commerce que acaba sendo a Amazon, mas aí nesse caso o digital funciona muito, né? Então a gente pensa muito São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ou enfim, capitais, né? Mas tem um monte de lugar no Brasil que simplesmente, interior de São Paulo, né? É difícil. Aí tem um sebo, uma distribuidora que manda os livros, mas não tem todos. Então, né, você ter ali, na hora que você quer, o livro na sua mão, né, que você viu ali, qualquer coisa nas redes e quer ler, por um preço mais barato, eu acho que é uma combinação boa para todo mundo, né, ter os dois modelos. Acho que chegou-se aí a um equilíbrio e a um entendimento que um complementa o outro. Durante a pandemia, o meu livro mesmo vendeu muito digital, né? As pessoas compraram muito mais
o digital. Então, eu acho que mesmo as editoras grandes, até 10% do lucro, quem fornece é o e-book. Elas não abrem mão, porque podiam ter aberto mão, então, né? Então, eu acho que são as duas coisas hoje que funcionam. Que bom que, pelo menos em relação à produção de texto, né? Enfim, de literatura e etc., esse equilíbrio aconteceu, né? Porque em outros domínios o digital engoliu totalmente o analógico. A gente está para encerrar. Ainda, quem quiser fazer alguma pergunta, a possibilidade existe. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito obrigado pela presença. Vamos encerrar. Agradecer mais uma vez aqui a presença do Tiago para esse bate-papo aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de todos.